Bom dia, boa tarde, boa noite, futuro policial. Hoje nós vamos iniciar a nossa caminhada no direito penal até a nossa aprovação. E para isso, a gente vai precisar trabalhar um pouquinho das noções introdutórias para aí nós chegarmos nos princípios penais. Por que as noções introdutórias? Muitos concursos não vão cobrar da gente essas noções introdutórias. Não vão cobrar que a gente tenha uma noção do conceito de direito penal, não vai cobrar que a gente saiba as fontes de direito penal, mas saber como surgiu o direito penal pode sim nos ajudar a acertar questões. Muitas vezes a gente não vai saber a resposta correta de cara, mas por eliminação e sabendo como funciona o direito penal, a gente vai conseguir inferir qual é a resposta certa. Então, por isso, hoje nós vamos tratar aí um pouquinho das nossas noções introdutórias de direito penal para começar. Tá? O nosso direito penal, uma síntese, sim, para a gente ter uma ideia do que ele é o conjunto de normas que vai qualificar determinadas condutas que são proibidas pelo nosso ordenamento jurídico, são comportamentos humanos, obviamente, vão ser determinados como infrações penais, definindo quem são os agentes e quais são as sanções a que nós estamos submetidos caso venhamos a cometer um crime. Tá? Então, o direito penal vai servir como um controle social, para que as pessoas não ajam loucamente, atingindo os bens dos outros. Então, vai ser uma forma de controlar a sociedade. Mas nem sempre foi assim. A gente sabe que antigamente, quando nós não tínhamos essa noção de Estado, de um governo que podia nos impor uma sanção, a sanção penal, nós tínhamos uma outra forma de regular a sociedade. Então, a gente vai trabalhar primeiro o período da vingança. O período da vingança é uma época mais bárbara, em que nós não tínhamos o Estado aplicando a sanção, e ela vai passar por 3 etapas, por 3 períodos. O primeiro período que a gente vai ter é o período da vingança, né? Mas da vingança divina. Por que divina? A gente sabe, a gente estudou lá nas nossas matérias de história no colégio, que antigamente tínhamos os déspotas esclarecidos, aqueles governantes que eles eram escolhidos pela divindade. A divindade é que dava o poder para aquele soberano. E toda vez que algum cidadão cometia um crime, fugia da norma regulada por este soberano, se entendia que aquela pessoa estava se voltando contra a divindade, contra aquele Deus. E, portanto, se voltar contra aquela divindade era um ato muito terrível, porque aquelas divindades eram capazes de dar bênçãos, como as plantações, as chuvas em tempo de seca, mas também eram capazes de dar castigos, né? Aqueles terremotos, aqueles eventos que eram considerados um castigo divino. E é por isso que a sanção na época da vingança divina, ela era tão branda, ela era tão forte, que essa sanção devia agradar ao divino, ao nosso Deus, para que ele não se vingasse contra aquele cidadão que cometeu um crime, que naquela época era crime contra a divindade, né? E não pairasse sobre a terra, então, uma vingança do próprio Deus, um castigo do Deus sobre aquela sociedade. Então, os demais cidadãos, junto com o soberano, aplicavam uma pena dura, pesada, degradante, humilhante para aquele indivíduo que fugia das normas. E por que isso? Eles queriam que servisse como exemplo, que demonstrasse para a divindade que eles não concordavam com aquela atitude, que aquela atitude que feria a divindade não era padrão na sociedade, não era o que todos queriam, certo? Mas com o tempo nós tivemos uma evolução e nós chegamos à época da vingança privada. Quando a gente não tinha mais essa ideia de um soberano com um poder divino, escolhido pelos deuses, nós passamos a ter a época da vingança privada. O que é a época da vingança privada? O indivíduo que era lesado por aquela atitude de um cidadão que fugiu das normas, ele mesmo aplicava a sanção, ele mesmo fazia a reprimenda penal daquela conduta, né? Ou o grupo social dele. O problema dessa mesma época da vingança privada é que existiam muitos exageros, né? As pessoas exacerbavam o seu direito de aplicar um castigo, né? Aquela punição era muito mais grave, né? Se uma pessoa lhe bate, você quer matar aquela pessoa, você não quer bater simplesmente de volta, né? E por isso que a vingança privada também não era o ideal, né, de sanção penal.
Mais um pouquinho evoluindo a sociedade, nós tivemos a vingança pública. O período da vingança pública, a gente tem um crescimento do Estado, a gente tem um maior poder governamental. Então, quem passa a aplicar a sanção para esse indivíduo que foge das normas, né, que não segue aquelas regras que devem ser seguidas pela sociedade, então esse indivíduo passa a ser punido pelo Estado, por uma autoridade competente. Mas, como isso é numa época principalmente do absolutismo, a ideia dessa sanção é promover a manutenção do próprio Estado, é promover o próprio poder do soberano, é mantê-lo enquanto soberano. E por isso essa vingança também é exagerada. Né? São as épocas que nós tínhamos os linchamentos públicos, né? A gente tem as histórias bíblicas de apedrejamento, a gente tem aí a época das bruxas, que elas eram queimadas em praça pública. E aqui na nossa situação brasileira a gente tem o caso do Tiradentes, né? Foi esquartejado também em praça pública, teve partes dos órgãos expostos aí para a sociedade para que ficasse como uma marca, né? Para que outros cidadãos não voltassem a fazer aqueles atos que eram considerados ilegais naquela época, certo? Mas esse período da vingança, ele é um período de barbárie, ele é um período marcado por exagero, por penas cruéis, por penas degradantes, certo? E isso vai mudando ao longo do tempo. Quando a gente tem o iluminismo, que é um movimento que faz uma revolução no pensamento ao longo da história, se cria uma ideia de racionalidade. Né? A ideia do iluminismo é racionalidade. Então, o século das luzes prevê que a gente passe a centralizar o homem nas relações, né? E não mais o divino. E, portanto, com o homem no centro das relações, né? Ele não pode mais ser tratado desumanamente, ele não pode ser tratado de uma forma cruel, né? E isso vai criar uma nova ideia, né? Uma nova ideia de sanção penal. E como que essas sanções penais vão ser, de certa forma, comedidas? Como é que a gente vai controlar para que não se tenha exageros, né? É nesse contexto que surgem os princípios. Os princípios são preceitos fundamentais que vão servir para a interpretação, aplicação e desenvolvimento do ordenamento jurídico, e especialmente no nosso caso, o direito penal, certo? Eles vão servir para balizar o julgador, o legislador e o aplicador final da lei penal. Como nós queremos todos ser policiais, vai balizar a atuação de vocês. E é por isso que é importante nós sabermos, né, quais os princípios que vão reger a atuação do policial. E o primeiro princípio que nós vamos tratar hoje, que é o princípio mais importante para o direito penal, é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, ele orienta todo o ordenamento jurídico brasileiro, não é só o direito penal, certo? Ele atua como limitador do agir estatal. Ele vai evitar que o Estado influencie diretamente nas suas propriedades individuais, os seus direitos fundamentais individuais. O Estado não pode exacerbar os limites dele. Ele não pode agir na tua vida, cidadão, de forma incisiva, de forma que te vete direitos. Portanto, o direito de não ter o Estado influenciado, não ter o Estado influenciando aí diretamente na sua vida privada, né, excessivamente, vai ser limitado esse direito do Estado de agir pelo princípio da legalidade. Tá? Então, o princípio da legalidade vai se separar em dois sentidos. Sentido amplo, né, que é o da Constituição Federal. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Esse é o sentido amplo do princípio da legalidade. No sentido estrito, a gente vai dizer que não há crime sem lei que defina, nem pena sem prévia combinação legal. Portanto, a gente tem a anterioridade da lei penal. Só vai existir um crime quando existir previamente uma lei que determine qual é a conduta que está sendo punida, quais as penas nós estamos sendo submetidos caso venhamos a praticar esse crime, certo? E o princípio da legalidade se desdobra em outros três subprincípios. Esses três subprincípios são corolários do princípio da legalidade, né? Esses três corolários são o princípio da reserva legal ou legalidade em sentido estrito, né? Ela que vai dizer aquilo que a gente falou anteriormente, que não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal, certo?
A necessidade de lei em sentido estrito decorre dessa reserva legal, ou seja, o crime só pode ser criado por lei em sentido estrito. O que é lei em sentido estrito, professora? Lei ordinária e lei complementar. São as duas espécies de lei em sentido estrito. Professora, posso criar um crime por medida provisória? Não, não pode. O presidente não pode acordar amanhã e resolver criminalizar uma conduta por si só. Né? Para a gente ter essa lei em sentido estrito, precisa ser seguido todo o processo legislativo, que é rigoroso, que é previsto na nossa Constituição, certo? Então, para que a gente tenha um crime, é necessária essa lei ordinária ou a lei complementar que vai oficializar o tipo penal, certo? E a gente também não pode ter costumes ou analogia para criar tipos penais ou agravar penas. Por que a gente fala em costumes e analogia? Né? Em direito, de forma geral, e não em direito penal, mas em direito, é possível que a gente suprima lacunas, a inexistência de uma norma, a inexistência de uma lei, por meio dos costumes e por meio da analogia. O que são os costumes? Costumes são aquelas condutas reiteradas, né, na sociedade que a gente considera obrigatórias. Exemplo, banho. Você não toma banho todo dia? Deve tomar, né? A gente tem noção dessa obrigatoriedade de tomar banho todos os dias. Não existe uma lei que diz você deve tomar banho todos os dias. Mas a gente sabe, desde criança, nossa mãe ensinou, o pai ensinou, a avó ensinou. Banho é obrigatório, você tem que tomar todos os dias. Isso é o costume. Né? É aquela prática tão reiterada na sociedade que ela cria uma noção de ser obrigatório. Tá? Mas o costume não pode criar um tipo penal, de forma alguma. O costume pode influenciar o direito penal, por exemplo, fazendo com que um crime não esteja mais aplicado, não é revogado, ele não deixa de existir, mas a gente deixa de aplicar a lei penal, né, por conta desse costume. Professora, me dá um exemplo. Adultério. Adultério é crime? Alguns vão dizer que sim, outros dirão que não. Adultério já foi crime, pessoal. Até 2006, adultério era crime. Mas as pessoas não iam presas por ser adúlteras, né? Quantas pessoas estão aí pulando uma cerquinha e antes de 2006 não pulavam? Por certo que pulavam, isso é certo, né? Mas não se punia, né, o adúltero, por quê? Por uma questão de costume. Então, pelo costume, deixou-se de aplicar um tipo penal. No entanto, esse tipo penal não foi revogado, minha gente. Ele só foi revogado em 2006. A professora dá uma confundida aqui, respira. Vamos juntos. Só foi revogado em 2006. Portanto, hipoteticamente, nós poderíamos ter qualquer cidadão até 2006 respondendo o inquérito policial por ser adúltero, certo? E com relação à analogia? A analogia, ela surge quando nós temos uma lacuna na lei que não explica como nós vamos atuar em relação a algum caso. E o que a gente faz, né, quando se aplica a analogia? A gente pega um caso semelhante e pega a mesma solução e vai aplicar no nosso caso que não tem solução. Né? É um copia e cola. Você pega a solução de um lado, copia e cola no outro. A analogia não pode ser utilizada em direito penal para piorar a situação do réu, para criar um crime, para agravar a pena, certo? A analogia não pode servir para isso, mas ela pode sim servir em benefício do réu, certo? Então, a analogia benéfica, a analogia in bonam partem, como a gente vai falar em latim, ela pode sim ser aplicada. Não é autorizada a analogia in malam partem. Certo? Vamos lá? Seguimos. Segundo corolário do princípio da legalidade é a taxatividade. A taxatividade vai nos dizer que a lei tem que ser taxativa. O que é isso, professor? O que é a lei taxativa? A lei precisa ser certa, clara e precisa. O que é isso? Ela não pode deixar dúvida para o intérprete. Porque todos nós, cidadãos, formados ou não formados em direito, com estudo ou sem estudo, nós precisamos entender o que a lei penal está nos proibindo, certo? E é por isso que a lei não pode ter conceitos vagos, conceitos imprecisos. A lei não pode ter conceitos muito jurídicos, né, muito complexos. Por quê? Porque ela se destina ao cidadão. A lei tem que ser direta. Nós temos lá o nosso artigo 121 do Código Penal. Matar alguém.
pena. O que a lei está nos dizendo? Se você matar alguém, você está sujeito a esta pena. Ou seja, por trás dessa lei está escrito: não mate, você não pode matar, certo? Então é por isso que a gente tem a taxatividade. A lei precisa ser de fácil compreensão para quem está recepcionando essa lei, que é o nosso cidadão. O outro a prof está complicada. Outro corolário, decora aí, pode cair na sua prova este termo, corolário do princípio da legalidade é a irretroatividade. Então, a lei penal só se aplica aos fatos ocorridos após o início da sua vigência. A gente não pode ter uma conduta punida, penalizada, se não existir uma lei que a proibisse. Certo? O cidadão que precisa daquela lei clara, certa e precisa, compreendendo o seu conteúdo, ele tem que saber previamente que ele não pode atuar de determinada forma. Então, é por isso que a lei precisa ser anterior ao crime, certo? Tá, mas a gente pode em algum momento retroagir? Sim, podemos retroagir. Quando? Quando a lei for benéfica, quando a lei beneficiar o nosso réu. A gente tem aí um princípio que daí é de processo penal, mas que a gente já pode tratar um pouquinho aí, que é a questão do indúbio pro réu, ou seja, na dúvida, em favor do réu. Então, quando a gente tiver a possibilidade de beneficiar o réu, nós vamos beneficiá-lo. E, portanto, essa retroatividade da lei penal é para isso, é para beneficiar. Retroatividade in bonam partem, mais uma vez. Certo? Avançando mais um pouquinho na nossa matéria, nós temos o princípio da dignidade da pessoa humana. Pessoal, existe pessoa que não seja humana? Certamente tem alguém aí atrás da câmera dizendo: não, prof, não existe pessoa que não é humana. Pessoa é humana. Mas existe. Por incrível que pareça, existe. E é a pessoa jurídica. O CNPJ, quando a gente fala que empresa tem seu CNPJ, é como o RG da pessoa física. Então, nós temos a pessoa jurídica. E por isso que a dignidade da pessoa humana ela é tão explícita, né? É da pessoa humana, só vai se aplicar a pessoas humanas, portanto, pessoas físicas. Né? A dignidade da pessoa humana é tão importante, mas tão importante que ela foi elevada a fundamento da República. Ela está prevista lá no nosso artigo 1º, inciso 3º da Constituição, certo? E ela vai vedar o tratamento desumano, degradante, aquele tratamento que não condiz com a condição humana. E no nosso ordenamento aqui brasileiro, ela vai ter outras consequências. Ela vai inadmitir, ou seja, não vai ser possível a pena de morte, exceto em caso de guerra. Vão ser proibidas as penas perpétuas, as penas de trabalho forçado, as penas de banimento e aquelas que forem consideradas cruéis. Prof, então pode pena de morte no Brasil? Sim, minha gente, fica ainda na sua questão aí, ó. É proibida a pena de morte no Brasil em qualquer caso. Essa questão está errada. Nós podemos sim ter pena de morte, que é em caso de guerra. Ela é limitada. E aí um exemplo de que a gente não pode ter penas cruéis, né, degradantes, é que quando houver essa pena de morte no Brasil, ela não vai funcionar como em outros países, por enforcamento, por decapitação. Não, não, não. A nossa ideia é aplicar a pena da forma menos cruel possível. Então, se tivermos aí uma pena de morte, eventualmente em caso de guerra, essa pena será por fuzilamento. Matou com tiro, deu, acabou, morreu, gente. Sem sofrimento, sem deixar aquela pessoa ali penando, sob pena de tortura, né? Vamos lá. Também é exemplo dessa nossa forma de aplicação da dignidade da pessoa humana a possibilidade de nós cumprirmos a pena, quando condenados, em um estabelecimento distinto, considerando a natureza do crime, a idade, o sexo. Então, nós não podemos ter mulheres cumprindo pena no mesmo estabelecimento prisional que um homem. Nós não vamos ter adolescentes que cometeram um ato infracional cumprindo a sua medida educacional, ali, sua medida educativa, no mesmo estabelecimento que um adulto. E a questão de idade. É essa questão de separar o adolescente infrator do adulto, que ele vai ter uma pena efetivamente, não uma medida socioeducativa. E além disso, a natureza do crime. É por isso que nós temos diferentes tipos de cumprimento de pena. Nós temos o regime fechado, nós temos o regime semiaberto, nós temos o regime aberto.
E cada um desses regimes vai ter uma instituição, um estabelecimento específico para esse tipo de cumprimento. E aí a gente vai falar de uma questão que foi por muito tempo controversa, né, que é a questão do RDD. O que é o RDD? É o regime disciplinar diferenciado. O regime disciplinar diferenciado, ele é aplicável àquele preso que acaba dentro da situação prisional cometendo uma falta grave, né, que seja um crime doloso, né? Então, quando ele comete este crime doloso durante o cumprimento aí do regime prisional dele, ele está cometendo uma falta grave. E nessas situações é possível que a gente aplique o regime disciplinar diferenciado. O que é o regime disciplinar diferenciado, o RDD? Gente, é a solitária. É o que a gente fala de solitária. Não se discute aí na jurisprudência e na doutrina se eventualmente deixar essa pessoa confinada, sozinha, né? Somos seres sociais, nós necessitamos dessa interação com outros seres humanos, né? Então, colocar a pessoa nessa situação que ele está ali sozinho, isso atenta contra a dignidade da pessoa humana, essa é a controvérsia, isso é o que se questionava, né? O STJ entende que não, né? Que é constitucional o regime do RDD, contanto que seja aplicado aí o contraditório e ampla defesa. Então, o RDD não vai ser aplicado automaticamente, não. Vai ser feito todo um processo administrativo que vai avaliar, então, esse cometimento deste crime doloso, e dessa falta grave, e a pessoa que está ali sujeita ao RDD, ela vai ter direitos em ampla defesa, contraditória, ela vai poder se manifestar sobre aquele caso, né? E assim sendo, é constitucional o nosso RDD. Certo? Vamos fazer uma pausa para o cafezinho e logo a gente volta.